Vila, podemos afirmar que nesses 25 anos o regime venezuelano capturou os órgãos públicos como o legislativo, o judiciário, além de dominar a mídia, as forças armadas. Como é que aconteceu esse processo? E a gente fica se perguntando por que esses regimes autoritários ainda se dão ao trabalho de fazer uma eleição. Porque faz parte da lógica dessa nova forma de ditadura da América Latina. Antes nós tínhamos os sucessivos golpes militares, os pronunciamentos, né? Agora não, ele chega ao poder muitas vezes através, como foi o Chávez, de um processo eleitoral inicialmente legítimo, no momento de descrédito das instituições da Venezuela, especialmente a partir do segundo governo Andrés Pérez, né? A partir dali, questões de corrupção, tal, faz um discurso anticorrupção, ganha as eleições e aí de dentro do Estado começa a destruí-lo, controlando o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, as forças armadas, as forças policiais e sufocando a sociedade civil. Então, esse é um novo modelo que tem sido aplicado nas últimas décadas. No caso da Venezuela, isso já vem há um quarto de século, portanto, é um longo processo, a partir do Maduro de 2013, e nada indica que isso a curto prazo, nada indica, não é que não possa ocorrer, esse regime vai ruir. Evidentemente que ele precisa de eleições dessa autolegitimação, que é forçada. É bom lembrar que teve eleições anteriores que a oposição não concorreu. Foi um erro. Concorrendo, claro que ia perder. Estava evidente, e até a maioria absoluta, precisava ter 51%, isso já sabia antes. Como que você chegou a esse resultado se você não tem as atas que comprovam o número de votantes com o número de votos na urna e a totalização final? É impossível, houve uma grande fraude. O Conselho Nacional Eleitoral é dominado pelo governo, vai falar que foi tudo legítimo, assim como órgãos superiores, até da Suprema Corte de lá. Então, criou-se um impasse, esse impasse vai ser resolvido não pelo resultado eleitoral, que foi uma farsa, venceu a oposição, mas por buscar um diálogo entre o governo e a oposição. Daí a importância da nota da Colômbia, do Brasil e do México, e não adianta romper relações diplomáticas, vir mais sanções econômicas, porque o que vai recair é sobre o povo. Maduro vai intensificar a ditadura, logo vai prender, depois dessa manifestação, é muito provável, a Maria Corina Machado, que é a principal líder oposicionista, foi proibida de ser candidata, e a tensão vai aumentar mais. Então, é necessário buscar um acordo. E o Brasil, nesse sentido, está indo muito bem. O ex-ministro Celso Amorim, junto com a Colômbia, junto com o México, e é uma saída para o Maduro, porque ditadura, ele vai precisar ir para algum lugar. Sobra pouco lugar para ele ir. Provavelmente sobra Cuba, que está ali pertinho, meia hora ele chega, leva os mais próximos do regime, né, para ter um governo de transição, uma nova eleição, uma Constituição, porque eles alteraram toda a Constituição, vale lembrar, né? E tem de buscar alguma solução negociada. Esse negócio de romper relações e buscar ações de provocação à ditadura, é bonito falar, quando você está fora. Agora, é péssimo para o povo venezuelano, né? Bom, Déia, a decisão de Lula sobre o que fazer em relação ao pleito pode ser o maior desafio da política externa de seu governo? E qual a chance dele seguir o mesmo caminho dos Estados Unidos, por exemplo, que reconheceu a derrota de Maduro e de outros, né, países que também reconheceram? Eu tendo a achar que não segue a posição dos Estados Unidos, né? Até então, veja, a diplomacia brasileira se meteu com assuntos do Oriente Médio, que ela não entende nada e não tem nada o que fazer, muito distante. Também brincou um pouco com a Rússia e a Ucrânia no começo, né? A diplomacia do Lula, assim como a do Bolsonaro, são diplomacias bastante ideológicas, apesar de campos ideológicos distintos. Então, eu tenho a impressão que é um desafio importante por causa do histórico. Maduro esteve aqui outro dia, foi recebido com todas as honras pelo Lula. O Lula chegou a falar ontem ou antes de ontem que não via nada de anormal no processo eleitoral, né? Quando, na realidade, muitos órgãos internacionais estão apontando a suspeita que levou a esse desafio todo que o Vila falava com relação aos resultados. Então, acho que é um desafio grande. Acho que fica mal para o Brasil simplesmente abraçar isso de forma absoluta. Eu acho que o papel do Brasil é de encontrar uma forma negociada. Mas eu acho interessante, assim, por que ele fica tanto tempo? Porque você tem, por exemplo, a imprensa na Venezuela não faz nada. E como é que a imprensa começa a não fazer nada? Quando a imprensa se identifica ideologicamente com alguém. Então, quando alguém vai e fala
que diz que, por exemplo, as críticas que a oposição está fazendo à eleição é simplesmente porque não aceitou o resultado? Não. A oposição está fazendo crítica porque parece que a eleição é roubada mesmo.